Abra sua Bíblia em Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, terceiro livro da Bíblia. Nesta ocasião, examinaremos Levítico 16. Para começarmos, convido vocês a lerem comigo Levítico 16, verso 34. Nós usamos aqui na igreja a nova versão transformadora, a NVT. Alguns às vezes me perguntam. Verso 34. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas, uma vez por ano. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas, uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções, exatamente como o Senhor havia ordenado. Até aqui, a palavra de Deus. Titi Ciano, era assim que eu chamava meu tio Luciano, o irmão caçula da mãezinha. Mãezinha, como eu chamava minha mãe. O dia 1º de fevereiro era especial, seu aniversário. Se titio Ciano tivesse vivo, teria completado no dia 1º passado, 62 anos. Ele nasceu em 1963, era 10 anos mais velho do que eu. Titio Ciano tinha síndrome de Down. E a convivência entre nós exigiu um período de adaptação, talvez em razão de sua condição. Ele era muito infantil. Até que eu crescesse, para compreender isso, houve muitas travessuras, provocações de minha parte, e não raro algumas brigas, mas eu cresci e eu aprendi a amar titio Ciano. Amava tanto, para você ter uma ideia, que ao voltar da lua de mel com a Cris, minha esposa, obviamente, eu fui direto para a casa da mãezinha. Voltamos da pousada, em vez de ir para a nossa casa, fui para a casa da mãezinha. Mãezinha era vizinha de muro do meu avô, com quem titio Ciano morava. Sabe o que eu fiz? Pense bem, na primeira noite, no novo lar, recém-casado, eu quis levar o titio Ciano comigo. Que situação. E ele foi, acredita? Aliás, quando eu cheguei à casa de mãezinha, ele já estava de mala pronta. Estava esperando eu chegar da lua de mel. E eu nem preciso dizer o quanto eu magoei a doce Cris já na nossa primeira noite juntos. Não façam isso. Eu amava o titio Ciano. Uma das coisas mais contagiantes nele era o imenso valor que ele dava ao próprio dia do seu aniversário. Ou melhor, ao mês inteiro do seu aniversário. Ele passava o ano inteiro arrancando as folhinhas do calendário, daquele tipo em que cada dia tem uma folhinha descartável. Quando ele acordava, a primeira coisa que ele fazia era retirar a folhinha do dia. Por exemplo, se hoje fosse 9 de fevereiro, ele arrancaria a folhinha do dia 9 de fevereiro, porque ele queria ver o amanhã, dia 10. Tudo isso por pura pressa, ansiedade pela chegada de fevereiro. Quando janeiro começava, e melhor,
No dia 31 de dezembro, afinal ele arrancava a folhinha sempre antecipadamente, ele se transformava. Me chamava de Ianto. Ele não conseguia falar direito. Ianto, tá chegando meu ano, viu? E no grande dia, ele vestia sua melhor roupa, passava perfume e celebrava como se fosse o dia mais importante do mundo. E para ele era. Luciano não, o nome dele, quer saber? O nome dele era Adão Luciano. Minha tia, irmã do meio dele, minha mãe era mais velha, minha tia e ele. Ele se chamava Adão Luciano, minha tia se chamava Eva. E minha mãe, Cleude Lúcia. Na verdade, minha mãe chamava Creudes Lúcia, mas quando ela ficou velha o bastante, ela entendeu que não queria esse nome, foi no cartório, não sei como, ela conseguiu mudar para Cleude Lúcia. Tio Luciano, ele amava o aniversário dele. Um dia minha tia Eva, mandou fazer um bolo especial, porque no aniversário dele tinha que ter bolo. Bolo, docinhos, salgadinhos, refrigerante e dança. Ele adorava dançar. Teve uma época que ele ia, onde hoje é o prédio, o Pátio Coimbra, quem se lembra, ali era o tênis clube, ele ia dançar forró, chegava suadinho, ele adorava dançar. E nesse dia em especial, minha tia encomendou um bolo, nós nos reunimos ao redor da mesa para cantar parabéns, só que ela inovou naquela ocasião, o bolo tinha estampado uma foto dele, aquela foto comestível, não sei como que eles inventam isso. Menino do céu, cantamos os parabéns e minha tia foi cortar o bolo. Ele ficou uma onça. Pode não, pode comer eu não, não pode cortar eu não. E ficou muito bravo, foi uma confusão. A alegria do Titiciano pelo dia do seu aniversário me marcou profundamente. Profundamente. Para ele, era mais importante do que o Natal, o dia 1º de fevereiro. Era mais importante do que a Páscoa, era mais importante do que o Ano Novo, era a data mais importante da vida. E para você, qual é o dia mais especial do ano? Para Israel, na antiga aliança, o dia mais especial do ano era o dia da expiação. Mas por quê? Uma questão persistia no sistema sacrificial de Israel. Nós estamos estudando Levítico, e nós já vimos que o povo possuía os fundamentos da aliança. Eles tinham a lei, que foi entregue em Êxodo 19 a 24. O povo já tinha um local para adorar, o tabernáculo. Capítulo 40 de Êxodo, termina o livro nos mostrando isso. Eles já tinham a lei da aliança, eles já tinham o tabernáculo, o local de adoração, eles já tinham seus sacerdotes, Levítico 8, 9 e 10. Os pecados deles eram perdoados por meio de um conjunto de sacrifícios, Levítico 1 a 7. E eles sabiam quais circunstâncias específicas os tornavam impuros, Levítico de 11 a 15. Então preste atenção na lógica, porque por não enxergar isso, Levítico fica confuso. A lei é entregue para eles no meio do livro de Êxodo, eles pecam com o episódio do bezerro de ouro, Deus refaz o compromisso com eles, dá as instruções sobre o tabernáculo, eles trabalham na construção do tabernáculo, o tabernáculo fica pronto, começa Levítico até o capítulo 7 fala sobre os sacrifícios que eles precisavam fazer para serem perdoados, purificados, viverem em aliança. Capítulos 8, 9 e 10 fala do sacerdote em Levítico, capítulo de 11 a 15 fala do tipo de circunstância que os tornava impuros. Mas o que aconteceria se eles falhassem em oferecer os sacrifícios
apropriados quando eles pecavam. O que eles deveriam fazer? Havia alguma forma de renovarem o relacionamento deles com Deus? É aqui que entra o dia mais importante para Israel, o dia da expiação, o dia do sacrifício mais abrangente. Uma vez por ano, como lemos, Arão, o sumo sacerdote, oferecia sacrifícios para purificar os sacerdotes. E preste atenção, Levítico 16, a partir do verso 14. Os sacrifícios eram para purificar os próprios sacerdotes, o tabernáculo e o povo. Então Deus perdoava todos os pecados cometidos no ano anterior, Levítico 16, versos 21 e 22. E essa cerimônia ocorria em 4 etapas. Primeiro, enquanto os adoradores permaneciam do lado de fora do tabernáculo, Arão, veja aí no verso 6, oferecia uma oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família. Essa era a primeira etapa. Em seguida, ele sacrificava um bode como oferta pelo pecado do povo, Levítico 16, 15. Depois ele aspergia um pouco de sangue do novilho e do bode para purificar cerimonialmente, veja bem, a área de adoração. Levítico 16, de 18 a 19. E por fim, impunha as mãos sobre a cabeça de um bode vivo e confessava os pecados do povo, transferindo os pecados para o animal, simbolicamente. Esse bode emissário. E esse bode, então, ele era enviado para o deserto, para bem longe. Levítico 16, de 20 a 22. Essas eram as etapas. Israel devia observar esse ritual anualmente, para serem, abre aspas, purificados. Verso 30, Levítico 16, 30. Para purificá-los, para vocês serem purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Independentemente da natureza de suas transgressões, Deus perdoava o seu povo. Versos 29 a 34. Alguns estudiosos da Bíblia hebraica consideram o capítulo 16 de Levítico o ponto central do livro de Levítico. E preste atenção por quê. Os capítulos 1 a 15 de Levítico apresentam as leis sobre sacrifícios, sobre sacerdotes e pureza, enquanto os capítulos 17 até o fim do livro, 27, tratam da vida santa que Deus exigia do seu povo. Então, de novo, preste atenção, nos primeiros 15 capítulos, a gente aprende sobre a forma de adorar e de andar diante de Deus. E nos capítulos 17 a 27, nós encontramos os padrões de santidade, ou seja, a santidade daqueles que adoram e andam diante do Senhor. E o capítulo 16 está bem no centro, bem no meio dessas duas sessões, e descreve o dia mais sagrado do ano para o povo da antiga aliança. Leia comigo Levítico 23, verso 26. Porque Levítico 23, 26 vai dizer o nome desse dia sobre o qual fala o capítulo 16. O Senhor disse a Moisés, verso 27 agora, comemorem o dia da expiação. Yom, dia da expiação. Kippurim, é daí que vem o nome Yom Kippur. Você já deve ter ouvido falar, o Yom Kippur, o dia da expiação. Hoje, essa celebração é chamada de Yom Kippur, e é extraída exatamente daqui, de Levítico 23, 27.
O santuário inteiro da religião da antiga aliança era o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. Ficava localizado dentro do tabernáculo, isso no período do deserto. Você lê sobre isso em Êxodo 26, versos 30 a 33. Posteriormente, o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, foi transferido para dentro do templo que Salomão construiu, 1 Samuel, ou melhor, 1 Reis 6, de 14 a 22. Santo dos Santos, o lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar nesse espaço. E ele fazia parte do dia da expiação, e você só podia entrar no lugar santo, no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, você só podia entrar, o sumo sacerdote, melhor dizendo, só podia entrar lá no dia de Yom Kippur, no dia da expiação. E nesse dia, a pessoa mais sagrada entrava no lugar mais sagrado e realizava os rituais de adoração mais sagrados para Israel. As cerimônias do dia da expiação também são as mais importantes do Antigo Testamento para os cristãos do Novo Testamento. Por quê? Porque explicam, ilustram com clareza inigualável o ato central e definitivo da graça expiatória de Deus. A morte de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só é compreendida se você entender o capítulo 16 de Levítico. Quais são as principais verdades que Deus comunicou em Levítico 16? Por que o dia da expiação? Antes de explorarmos as aplicações que a gente pode fazer para a nossa vida e devemos fazer, vai ser muito útil a gente visualizar o panorama geral desse capítulo. Qual é o tema? Qual é a grande ideia de Levítico 16? Levítico 16 trata do Yom Kippur, dia da expiação, que é o quê? É a provisão divina para remoção anual e eficaz da impureza e da culpa de Israel, por meio de um sacrifício substitutivo. Então eles eram pecadores, impuros, por mais que tivessem oferecido sacrifícios ao longo do ano. E aí nesse dia especial, com a pessoa mais consagrada entre eles, o sumo sacerdote, que entrava no lugar mais sagrado para eles, o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, e ali se oferecia um sacrifício como substituto, um sacrifício vicário, porque o salário do pecado é a morte. E alguém então oferecia no lugar deles tal sacrifício. O capítulo se divide em 4 partes. Primeira, versos de 1 a 10, vai tratar dos requisitos. Os requisitos para o dia da expiação incluíam o tempo determinado, uma vez por ano, os sacrifícios corretos, os trajes apropriados do sumo sacerdote. Os requisitos. Do verso 11 ao 22, você tem o ritual em si. O ritual do dia da expiação demandava a rededicação, ou melhor, exigia a expiação pelo representante sacerdotal, o sumo sacerdote que representava o povo. Exigia também expiação, e isso é impressionante, nós vamos fazer a devida aplicação. Além da expiação pelo próprio sacerdote, do verso 11 ao 22, você vê que se fazia expiação pelo recinto sagrado. E também pelo povo da nação. Esse era o ritual. Terceira parte, do verso 23 ao 28, a rededicação. O ritual do dia da expiação demandava rededicação do sumo sacerdote da nação, simbolizada pelos sacrifícios. E o capítulo conclui com um resumo. De 29 a 34, o ritual da expiação é resumido
e sua razão e relevância são esclarecidos. Então, do verso 1 ao 10, os requisitos, do 11 ao 22, o ritual, do 23 ao 28, a rededicação, e o resumo, do 29 ao 34. Deixe-me fazer algum detalhamento para você. Os requisitos, versos de 1 a 10. Veja bem, Arão, sob pena de morte, ele só podia comparecer no tempo indicado por Deus. Comece a ler o texto comigo, verso 1. O Senhor falou com Moisés, depois que os 2 filhos de Arão morreram ao entrar na presença do Senhor. Veja que este foi um marco para Israel, a morte de Nadab e Abiú. Disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão. Isso aqui é impressionante. E talvez aqui esteja uma das indicações do que tenha feito Nadab e Abiú serem mortos. Além, obviamente, do fato de que o texto diz que eles levaram fogo estranho, talvez fogo... Nós já estudamos esse capítulo, eu não vou me delongar aqui, mas veja, disse o Senhor a Moisés: avise seu irmão Arão que não entre quando bem entender no lugar santíssimo. Não entre quando bem entender. O tempo certo é determinado pelo próprio Deus. Atrás da cortina interna. Não entre no santo dos santos quando você bem entender. Se o fizer, morrerá. Aí fica a tampa da arca, o lugar da expiação. E eu mesmo estou presente na nuvem sobre a tampa da arca. Olha o verso 29. Que dia era esse? Quando era o Yom Kippur? Verso 29. No 10º dia do 7º mês, esta era a data. Geralmente outubro, novembro, setembro, outubro, coisa assim. Vocês se humilharão, nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Então Arão, sob pena de morte, só podia comparecer no tempo indicado por Deus. Arão precisava trazer sacrifícios expiatórios e dedicatórios por si mesmo e deveria usar as vestes sagradas de linho branco, representando a pureza. Versos 3 e 4, leia comigo. Quando Arão entrar no santuário, no tempo determinado pelo Senhor, também não poderá entrar de qualquer jeito. Seguirá todas estas instruções, levará um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro pelo holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e a roupa de baixo de linho, diretamente sobre a pele. Amarrará na cintura o cinturão de linho e colocará na cabeça o turbante de linho. As roupas são sagradas, de modo que ele deverá se banhar com água antes de vesti-las. A pureza importa muito para Deus. Arão precisava trazer sacrifícios, verso 5. Arão receberá da comunidade de Israel 2 bodes para uma oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. E então ele oferecia sacrifício primeiro por si mesmo. Porque conquanto ele fosse tido como o mais santo e puro entre os de Israel, ele era pecador. E portanto precisava de um sacrifício por ele também. Verso 6, Arão apresentará seu próprio novilho como oferta pelo pecado para fazer expiação por si mesmo e por sua família.
Arão deveria então selecionar os animais para oferta pelo pecado em favor do povo, versos 7 a 10. E aqui nós vamos ler um dos textos mais controversos ainda hoje. Eu vou tentar explicar para vocês. Verso 7. Em seguida, pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Depois fará um sorteio para determinar qual bode será separado como oferta para o Senhor, qual bode será o bode expiatório, qual será o bode que morrerá como sacrifício, e qual bode levará os pecados do povo para o deserto de Azazel. Então, qual será o bode expiatório, o bode que morrerá como sacrifício, e qual será o bode emissário, aquele sobre o qual se imporá as mãos do sacerdote, simbolizando a transferência dos pecados do povo sobre ele. Então, qual desses bodes vai passar por isso e será então enviado para o deserto? Então Arão apresentará ao Senhor o bode escolhido por sorteio, o bode expiatório, e o sacrificará como oferta pelo pecado. O outro animal, o bode emissário, o bode escolhido por sorteio, para ser enviado para o deserto, será apresentado vivo diante do Senhor. Ao ser enviado para Azazel no deserto, servirá para fazer expiação pelo povo. Há um amplo debate sobre a interpretação do termo bode emissário. Inclusive um equívoco gigantesco da doutrina adventista é fundamentada neste texto. Bode emissário, Azazel em hebraico. 4 explicações principais têm sido oferecidas. Deixe-me apresentá-las brevemente. Primeiro, a primeira posição argumenta que a palavra Azazel descreve a função desse bode. Não estou falando daquele bode que é sacrificado, não. Aquele, ninguém tem dúvidas. Estou falando desse segundo bode, sobre quem se impunha a mão e depois o enviavam para o deserto. A palavra Azazel, a primeira posição vai dizer, descreve a função desse bode. Essa visão é sustentada pela etimologia do termo, que significa ir embora. Bode que vai embora, o bode que parte. E dessa combinação surgiu a tradicional tradução bode emissário, introduzida no português por João Ferreira de Almeida. Essa interpretação ela é apoiada pela tradução grega do Antigo Testamento. Aquele que é levado para longe, foi assim que se traduziu essa expressão na Septuaginta. E na Vulgata Latina, olha como é que você entende latim. Capro emissario. Isso é italiano, né? Você jura. Capro emissário. O cabrito emissário. O bode emissário. Então a primeira posição vai dizer, não, esse termo simplesmente faz referência à sua função. Ele é o emissário. A segunda posição entende Azazel como um substantivo abstrato que significa remoção total. O nome se referiria especialmente ao conceito teológico de que o bode, ao ser enviado para o deserto, sem jamais ser visto novamente, simbolizava a remoção completa, simbolizava a remoção completa do pecado, tanto que se lê no texto bíblico que esse bode fará também expiação. A terceira posição, amplamente aceita na tradição judaica, interpreta Azazel como uma referência ao local para onde o bode era enviado. Os defensores dessa visão frequentemente argumentam que a primeira parte da palavra Azazel deriva de uma raiz hebraica que significa forte, feroz, provavelmente descrevendo o terreno do destino do bode, um terreno feroz, um lugar ermo, onde só bestas e feras habitam. A quarta e última posição considera Azazel, e é daqui que os adventistas tiram.
consideram Azazel uma referência a um demônio no deserto. Essa visão tem grande popularidade, ganhou mais popularidade recentemente e é apoiada porque se lê num livro intertestamentário, um livro que não é canônico, um livro que foi escrito entre o Antigo e o Novo Testamento, um livro de 1º Enoque, que descreve assim, chama de demônio, usando a palavra Azazel. No entanto, não há qualquer indício na Bíblia que indique que Satanás e os seus demônios desempenham função expiatória. Ao contrário, tal doutrina ela seria um sacrilégio para a obra de Cristo. Dentre essas 4 interpretações, as posições 1 e 3 parecem ter o maior respaldo. A posição 1 descreve a função do bode. Bode emissário. A 3 é uma referência ao local para onde o bode era enviado, o deserto. Entre elas, o contexto favorece a terceira opção, o local para onde ele era enviado. Tanto que a NVT traduz assim, o deserto de Azazel. E ao meu ver, segundo as pesquisas que fiz, essa parece ser de fato a melhor interpretação. Nota-se aqui um paralelo em Levítico 16:8, e mais significativamente a expressão para o deserto de Levítico 16:10. Então, parece funcionar melhor você entender assim: ao ser enviado para Azazel no deserto. Ou a Almeida Revista e Corrigida, enviá-lo ao deserto como um bode emissário. Então, parece que é mais prudente interpretar Azazel como sendo a descrição do local para onde o bode era enviado. Independentemente do significado exato do termo, o sentido geral é claro. O envio do bode simbolizava que os pecados de Israel haviam sido removidos para nunca mais recair sobre eles. Essa era a imagem. E eu só estou fazendo esse contorno inteiro para entrar no que eu vou entrar agora. Na doutrina adventista do 7º dia, a interpretação do bode emissário e do bode expiatório em Levítico 16 tem uma diferença significativa em relação à teologia protestante e reformada tradicional, em relação ao cristianismo ortodoxo, na verdade. E é por isso que, dentre outras coisas, se considera o adventismo uma seita. E eu só digo isto porque hoje, com o advento do YouTube, todo mundo acaba seguindo um sujeito aí que ficou famoso do adventismo como se fosse a cereja do bolo. E há vídeos dele, inclusive, mostrando esse tipo de interpretação que eu pretendo te revelar, biblicamente equivocada. Ao meu ver, um sacrilégio com a obra de Cristo. Então veja, na interpretação adventista, o bode expiatório, aquele que morre, representa Cristo, correto? É assim que nós também entendemos, o sacrifício pelos pecados do povo. Isso é comum à interpretação protestante e ao cristianismo tradicional ortodoxo. Já o bode emissário para o adventismo, Azazel, não é visto como um tipo de Cristo, mas como um símbolo de Satanás. Na visão adventista, Satanás carrega a culpa final pelos pecados que ele próprio, Satanás, induziu o povo de Deus a cometer. E no juízo final, diz o adventismo, Satanás é responsabilizado e sofre as consequências dos pecados que ele ajudou a propagar, sendo lançado no deserto da destruição final. Assim, dizem os adventistas, o bode emissário, ele não expia os pecados,
O bode emissário representa o destino de Satanás após a obra expiatória de Cristo. E sabe o que é mais louco? Sabe de onde nasce essa interpretação de fato? Antes de eu te contar, deixa eu te dizer outras coisas. Esse entendimento, ele está ligado à doutrina adventista do juízo investigativo, que é outra heresia adventista, que com base numa interpretação deturpada de Daniel 8, verso 4, ensina que a obra de Cristo, veja, a obra de Cristo não se completou na cruz. A obra de Cristo teve uma fase posterior, no que eles chamam de santuário celestial, a partir de 22 de outubro de 1844. Eles acreditam que essa purificação do santuário, aludida em Daniel 8,14, refere-se a um evento celestial onde Cristo começou a examinar os registros dos crentes para determinar quem será salvo. Esse julgamento não é para Deus descobrir algo, porque Deus já sabe todas as coisas, mas é para Deus demonstrar, dizem eles, demonstrar à própria criação que Deus é justo ao salvar uns e condenar os outros. Portanto, para os adventistas, a cruz foi fundamental, mas o perdão dos pecados depende também desse julgamento celestial. Já a interpretação cristã tradicional, ela explica o seguinte: tanto o bode expiatório, o bode que foi sacrificado aqui em Êxodo 16, quanto o bode emissário, aquele que é enviado para o deserto, todos os dois são compreendidos como tipos de Cristo. O primeiro bode representa a expiação feita por meio do sangue de Cristo, que é sacrificado pelos pecados do povo. O segundo bode, Azazel, que é enviado para o deserto, simboliza o afastamento total da culpa e da contaminação do pecado pelo sacrifício de Cristo. Esse rito, portanto, é visto como um quadro da obra completa da redenção realizada na cruz. Esse tipo de problema de interpretação é resultado, gente, de você abrir o Antigo Testamento ou qualquer texto da Bíblia e querer encontrar explicação para cada pequeno detalhe. Vai dar sempre em erro. Por isso que de tempos em tempos é importante fazer como estamos fazendo, examinando o Levítico como um todo. A diferença principal, gente, é que os adventistas, eles veem o bode emissário como um símbolo de Satanás. Satanás recebendo a justa retribuição pelos pecados que ele ajudou a espalhar. Enquanto os cristãos, tradicionalmente, enxergam os dois bodes como apontando para Cristo e a obra expiatória de Jesus, e se sustentam. Por que nós cristãos dizemos que os dois, o que foi morto, o que foi enviado para o deserto, por que os dois representam Cristo? Por exemplo, Isaías 53, 6. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, cair sobre ele. Ou seja, esse cair sobre ele é a imagem do bode emissário, sobre quem caía a culpa, os pecados, e depois ele era enviado. E esse Cristo, sobre quem caiu os nossos pecados, foi morto por nós, o bode expiatório. Portanto, o bode expiatório e o bode emissário apontam para Cristo. Segundo, Satanás jamais participou da expiação. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Terceiro, a obra expiatória foi completa na cruz. Não há necessidade de um julgamento investigativo. Esse juízo investigativo não é uma doutrina bíblica. A doutrina do juízo investigativo foi implantada pelos fundadores do movimento adventista do sétimo dia, especialmente por Ellen White, James White, Joseph Bates e outros pioneiros do adventismo. No entanto, sabe onde essa ideia começou? Com um homem chamado William Miller, um pastor batista americano. Que situação! Ele começou o movimento millerita, por causa do sobrenome Miller, o movimento millerita, nos anos 1830, 1840. E Ellen White, James White, Joseph Bates e outros pioneiros do adventismo, então, levam isso adiante. Pois bem, perdão por esse longo desvio, mas essas doutrinas estão o tempo todo aí, e como nós chegamos no texto, onde elas estão, entre aspas, fundamentadas, Levítico 16, eu achei que seria importante te apresentar isto. Em síntese, você não pode dizer que o diabo teve participação na expiação. Você não pode dizer que a obra de Jesus ela foi em duas partes, uma na cruz, uma num lugar no céu, num julgamento investigativo. Colocar o diabo aí como parte do processo é cometer um sacrilégio com a obra de Jesus. E por isso, meu povo, infelizmente, eu, seu pastor, eu, Leandro, com a minha consciência, diante das Escrituras, eu não posso ter comunhão com adventistas. Não estou mandando ninguém para o inferno. Não cabe a mim fazer isso. Mas pela minha consciência, à luz do que eu interpreto das Escrituras, os tratarei com amor, como se trata qualquer ser humano, com respeito, sem deboche. Mas não dá. Pois bem, os requisitos. Voltemos a Levítico. O ritual, versos de 11 a 22. Levítico 16, de 11 a 22. Arão, ele apresentaria uma oferta pelo pecado, um novilho, por si mesmo, por sua família, aspergiria o sangue dessa oferta diante do propiciatório, a tampa da arca, no lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo. Versos 11 a 14. Depois do 15 ao 17, Arão apresentaria uma oferta pelo pecado, um bode, pela nação, aspergindo o sangue diante do propiciatório no Santo dos Santos. Depois, de 18 a 19, Arão ofereceria expiação pelo altar, esfregando o sangue do novilho e do bode sobre as pontas do altar e aspergindo o sangue 7 vezes sobre o altar. E do verso 20 ao 22, Arão faria confissão pelos pecados da nação, enquanto impunha as mãos sobre o bode emissário, Azazel, e em seguida enviaria o animal para o deserto, simbolizando, versos 20 a 22, a remoção dos pecados de Israel. A rededicação, versos 23 a 28, Arão precisaria purificar-se, trocar as roupas usadas no lugar santíssimo por outras vestimentas. Interessante, depois que ele realizou todo esse processo, ao voltar para o povo, ele não poderia vir mais com as roupas, elas estariam contaminadas. Verso 25, Arão precisaria oferecer holocaustos por si mesmo, pela nação. O homem que conduzia o bode emissário ao deserto precisaria ser purificado, verso 26. E o restante das ofertas pelo pecado precisaria ser descartado. E aquele que transportasse o restante das ofertas também precisaria ser purificado, verso 27 e 28. E aí o resumo do capítulo, vamos ler? Para daí eu fazer as aplicações. Verso 29.
No 10º dia do 7º mês, esse dia caía em setembro ou outubro, como eu disse, vocês se humilharão. Nem os israelitas de nascimento, nem os estrangeiros que vivem entre vocês farão qualquer tipo de trabalho. Essa é uma lei permanente para vocês. Nesse dia serão apresentadas ofertas de expiação por vocês, a fim de purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados na presença do Senhor. Será um sábado de descanso absoluto, no qual se humilharão. Essa é uma lei permanente para vocês. Nas gerações futuras, a cerimônia de expiação será realizada pelo sacerdote ungido e consagrado para servir como sacerdote no lugar de seu antepassado Arão. Ele vestirá as roupas sagradas de linho e fará expiação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, pelos sacerdotes e por toda a comunidade. Essa é uma lei permanente para vocês, para que se faça expiação pelos pecados dos israelitas uma vez por ano. Moisés seguiu todas essas instruções, exatamente como o Senhor havia ordenado. Como é que a gente aplica isso para nós, meu povo? Veja, os rituais desse grande dia, o dia da expiação, eles proporcionavam exatamente isso, expiação para Israel. Mas não porque os sacrifícios fossem adequados, porque eles não eram. Esses sacrifícios, eles eram apenas sombras da realidade que haveria de vir. No entanto, esses rituais eram eficazes para Israel. Por quê? Porque quando Israel os realizava, o povo demonstrava uma fé obediente na palavra de Deus. E é isto que o finalzinho do capítulo quer te mostrar, que Moisés agiu com fé. Existe fé também no Antigo Testamento. A salvação no Antigo Testamento nunca foi pela lei. Fuja de pregadores que te dizem isso. O que você acha que quer comunicar a última frase do verso 16? Leia de novo. Moisés seguiu essas instruções exatamente conforme o Senhor havia ordenado. Eu posso te dizer, à luz do Novo Testamento, Moisés agiu pela fé. Moisés obedeceu com fé. Fé crendo de que se ele fizesse tudo aquilo, de fato ele estaria sendo perdoado e também o seu povo. A fé se expressa também no Antigo Testamento. Todos esses sacrifícios, todos esses rituais eram sombras da realidade por vir. E o povo de Israel, quando os cumpriam com fé. O povo estava demonstrando fé e obediência na palavra de Deus. E sem saber, sem se dar conta disso, eles estavam antecipando a obra de Cristo. Então, de que modo que esse povo era salvo no Antigo Testamento? Pela fé. Pela fé, gente. Abraão foi salvo pela fé. Paulo disse isso. Esses rituais apontavam para o sacrifício de Cristo, e ainda que eles não soubessem exatamente como hoje nós sabemos, até porque este era o mistério de Deus, de que Paulo fala, o Cristo, o Messias, a encarnação do Filho eterno de Deus, apesar de não saberem esses detalhes que pela graça hoje nós sabemos, pela revelação do Novo Testamento, quando eles praticavam tudo isso, exatamente como o Senhor ordenou, agiam com fé, e portanto eram salvos. Como é que o povo do Antigo Testamento foi salvo? Pela graça, por meio da fé. Isso não veio deles, foi dom de Deus. Nas palavras de João Calvino, abre aspas, se alguém perguntar se os pecados dos pais foram perdoados sob a lei, os pais aqui, os pais do Antigo Testamento. Se alguém perguntar se os pecados dos pais foram perdoados sob a lei, devemos afirmar que foram perdoados,
mas perdoados pela misericórdia de Cristo. E João Calvino, às vezes ele acertava bem, viu? Os rituais do dia da expiação apontavam para aquele que viria como o perfeito sumo sacerdote. Jesus Cristo, que ofereceria uma oferta pelo pecado perfeita por meio de sua morte, que por sua vida se tornaria uma oferta queimada, perfeita, e que seria o verdadeiro bode expiatório, levando sobre si o pecado do mundo e comprando a salvação para todo que nele crê. O estatuto perpétuo que Israel foi ordenado a observar anualmente deixaria de ser necessário. E aqui eu achei fenomenal esse trocadilho que eu consegui fazer. O dia da expiação se tornou ou foi transformado no dia do Calvário. A superioridade da obra de Cristo, a superioridade do Calvário é evidenciada tanto por meio de comparações quanto por meio de contrastes. O dia do Calvário substituiu o dia da expiação, conforme o ritual do Antigo Testamento, mas o dia do Calvário é o verdadeiro Yom Kippur, o dia da expiação. A superioridade do sacrifício de Jesus, ela é demonstrada primeiro por meio de comparação. Veja só, por comparação, o sangue de Jesus foi derramado como um sacrifício de propiciação, Romanos 3, 25. Um sacrifício de expiação. Quando se fala em salvação, vamos lá. A gente faz um apelo dizendo: venha para Jesus e você será salvo. Salvo do quê, gente? Salvo do quê? Eu estou muito bem, saudável, tenho dinheiro, sou bem casado. Que história é essa? Ser salvo? É ser salvo da ira de Deus, da justiça santa de Deus. E a propiciação pelo pecado significa exatamente isso. A ira de Deus foi lançada sobre o sacrifício que te substituiu na cruz, Jesus. Nós ocidentais, mais acostumados com um catolicismo de pai para filho e um cristianismo protestante barato, nós não entendemos essa linguagem, mas se você conversa com alguém de origem religiosa, de matiz africana, eles entendem essa linguagem. Eles entendem essa linguagem. Eles sabem que o Deus fica irado, com justiça. Eles sabem que precisam ser lavados e limpos e purificados. Mas nós vivemos num momento da história em que, se você conversar com um crente convencional, ele jamais, se disser para ele da ira de Deus, ele vai ficar bravo com você. Que história é essa de Deus que tem ira, que fica com raiva? Essa mesma pessoa não muda a cor para ouvir o noticiário William Bonner, bonitão que é, dizendo que a mãe natureza está com raiva. É mesmo, e a gente tem que cuidar da natureza. Espera aí, a mãe natureza pode ficar com raiva? Deus que criou a natureza não? Que história é essa? E se você ainda não entendeu isso, se você ainda não entendeu por que tanto sangue em Levítico, espero que hoje à noite você entenda. O salário do pecado é a morte. Alguém terá que morrer, e se não morrer alguém, Deus é o maior dos mentirosos. Porque Ele disse que no dia em que pecássemos, certamente morreríamos.
Que Deus é esse que muda de ideia, que depois dá jeitinho? Quem dá jeitinho é brasileiro, Deus não. Mas Deus também é gracioso. E para Ele, portanto, demonstrar e derramar sua graça, Ele encontrou um caminho que nenhum de nós jamais cogitaria. Ele disse: meu filho se fará homem, e terá que ser Deus na forma humana. Portanto, tem que ser meu filho. Tem que ser Deus homem, tem que ser homem, porque tem que representar a humanidade. E tem que ser Deus, porque senão não suportaria o peso da ira de Deus lá na cruz. E Deus então, na sua revelação progressiva, preparando o palco da história para o grande ato, que seria a cruz de Cristo, seguida do túmulo vazio, Deus estabelece os rituais de Israel. E Deus diz: nós vamos pegar 2 bodes, um expiatório, um emissário, e tem que ser 2 pela seguinte razão: um será morto, como representação do substituto. É por isso que depois João Batista vai dizer de Jesus: olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, você não precisa ser muito inteligente. Por que 2 bodes? Por que um que morre e um que vai para o deserto? É muito simples. Porque o que morre não tinha como ir para o deserto, ele morreu. E por que tem que ir para o deserto? Para simbolizar, para te dar uma ideia concreta. É lúdico, é didático, como que dizendo: seus pecados somem no momento em que você crê no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa imagem do bode emissário é para você que talvez quando olha para a sua história de vida tem vergonha. Tem vergonha dela, tem vergonha do passado, tem vergonha do que fez, tem vergonha do que falou, tem vergonha do que sentiu, tem vergonha do que vive pensando. Ah, quando você se arrepende e crê, seus pecados são perdoados a tal ponto que na didática de Deus, até uma criança entende quando vê a imagem de um bode sumindo no deserto, indo para bem longe, como que dizendo: sabe aquilo tudo de ruim que você fez, falou e pensou? Olha lá, sumiu. Você é declarado justo diante de Deus. Sim, e ainda sente vergonha. Sim, ainda tem alguns temores, e o que caberá a você fazer com isso é o tempo todo pregar para a sua alma e dizer: ó minha alma, nós já fomos lavados pelo sangue de Jesus, Ele já morreu no nosso lugar, Ele já ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus, ninguém levantará acusação contra nós, escolhidos de Deus. Ó minha alma, relaxa. E aí o Salmo 3 faz sentido para você. Aí Jesus, Ele compra o Salmo 3, quando diz que o seu Deus te faz andar de cabeça erguida. Quem é que anda de cabeça erguida? Nelson Rodrigues diria que há 2 tipos de pessoas que andam com cabeça erguida. Aquele para quem o sucesso subiu a cabeça, o orgulhoso. Espero que não seja você. Mas Nelson Rodrigues falou de alguém que é impressionante. Ele diz: há aqueles para quem o fracasso subiu a cabeça. São os ressentidos, os invejosos. Eu espero que você não seja nenhum desses.
E espero que você também não seja do que anda com vergonha, encurvado, mas do que andam de cabeça erguida, porque entenderam que seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo. E para muito longe, Ele levou tudo isso. A superioridade do sacrifício de Jesus é demonstrado nessa comparação que se pode fazer entre Jesus e o bode expiatório, entre Jesus e o bode emissário. Olha o que diz 1 de Pedro 2,24. Cristo mesmo carregou nossos pecados no seu corpo, na cruz. Ele é o bode emissário, Ele carregou isso na cruz. E Ele também morreu, Ele é o bode expiatório, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Ele morreu para te perdoar e para te dar o poder para você viver em novidade de vida. Escrevendo uma nova história, não importa se você tem 50 anos, 5 anos e já entende essa mensagem, ou 100 anos. Não importa quantos anos você queimou na vida, desperdiçou, jogou fora. Eu nunca me esqueci da frase, eu era pequenininho quando eu li a frase ali no Sepaigo, que ficava na Avenida Independência. Acho que nem tem isso lá mais, né? Acho que lá é um açaí, um mercado. Mas eu era pequenininho, e eu passei lá e li a frase, grande, e fiquei orgulhoso de ter conseguido ler, mas nunca esqueci. Aquilo é profético para você nesta noite. Não o prisão, não o Sepaigo, casa de detenção provisória, não. É profética a frase, nunca é tarde para ser feliz. Quem lembra dessa frase lá? Vocês não observam, né? Vocês andam pela rua e não olham. Que situação. Nunca é tarde para você ser feliz. Nunca é tarde para você começar a viver de verdade. Viver em justiça, morrer para o pecado, viver uma nova vida, pelas promessas de Deus, no poder do Espírito. E o que você precisa fazer hoje à noite é pedir que Deus te faça nascer de novo. E isso é possível, porque Hebreus 9:28 diz que Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Jesus é o supremo bode emissário. Ele é o supremo bode expiatório. Hebreus 13, verso 12, diz que Jesus morreu fora da cidade. Ora, como é que ele não é o exemplo, ou o cumprimento do bode emissário? Ele morreu fora da cidade. E uma última comparação entre o bode de Êxodo, de Levítico 16 e Jesus, encontra-se no ministério do sumo sacerdote como mediador. Como nosso grande sumo sacerdote, Jesus continua sendo nosso advogado junto ao Pai. Nosso intercessor junto ao Pai, nosso defensor junto ao Pai. E aqui começa a surgir as diferenças, e a superioridade de Cristo também é demonstrada por meio do contraste entre Cristo e o sacrifício de Levítico 16. Porque embora exista muitas conexões entre a obra de Cristo e o dia do Calvário com o dia da expiação, é nos contrastes que o Novo Testamento mais se aprofunda, ajudando a gente a enxergar o esplendor ainda maior do sacrifício expiatório de Jesus. Veja, os antigos sumos sacerdotes eram pecadores. E antes de oferecerem sacrifício, pelo povo ofereciam por si mesmos. Mas Jesus, Hebreus 7:26 diz, Jesus é santo
inculpável, sem mácula, separado dos pecados. E eu poderia te mostrar um monte de diferenças. Mas olha o que Spurgeon escreveu, o príncipe dos pregadores. O sangue de Cristo é totalmente suficiente. Não há caso que o sangue de Cristo não possa resolver. Não há pecado que Ele não possa lavar. Não há multiplicidade de pecados que Ele não possa purificar. Nem agravamento de culpa que Ele não possa remover. E Ele está disponível para você hoje à noite. E você não pode deixar para depois e amanhã. E lembra que eu frisei pelo menos 2 ou 3 vezes a necessidade de purificar o lugar do sacrifício? Isso é muito interessante. Isso mostra para nós que onde nós chegamos, nosso pecado nos acompanha. Aquele lugar que vivia recebendo sangue de animais, entranhas de animais, aquele lugar em si, por si, recebendo tudo aquilo, ia se contaminando. Pouca coisa contamina mais do que sangue. Vocês sabem disso. Então, o lugar onde Deus recebia o sacrifício, como sombra do sacrifício de Cristo, esse lugar em si se contaminava por receber aquelas ofertas. Alan Mosley, um grande professor que eu tive nos Estados Unidos, ele escreveu um comentário lindo sobre Levítico. E ele mostra exatamente isso. Ele vai dizer o seguinte: essa necessidade de purificar, inclusive o lugar da adoração, deve nos fazer lembrar do fato de que onde tem gente, tem pecado. Até no lugar mais santo, como por exemplo dentro de uma igreja. E por isso, por favor, jamais diga que você não foi alertado. Entre nós não existem santarrões. Existem santos salvos pela graça por meio da fé e que estão sendo santificados, e porque estão sendo santificados, ainda pecam. Ora de maneiras horríveis, ora de maneira branca, de maneira civilizada, mas peca, fere, um comentário maldoso, um olhar de recriminação, uma brincadeira desnecessária. Ô meu povo, cuidado com isso. Brincadeira do tipo, só gosta de fulano, só gosta de cicrano, só gosta de rico, só gosta de pobre. Quem está te ouvindo ouve e é ferido. A gente tem que saber até como brincar, meu povo. Até como brincar, para não ferir, porque você não sabe como a pessoa está. E ela está te ouvindo, ela está ao seu redor. Infelizmente, eu preciso te alertar, se você é novo na nossa igreja e está buscando vir para cá, eu te quero muito entre nós, se você for viver conforme as Escrituras dizem. Mas eu preciso te alertar, eu não sou perfeito, nenhum de nós é. Onde chega gente, chega o pecado. E o pecado precisa de purificação. O altar precisava ser purificado. Igrejas precisam ser purificadas. Crentes precisam ser purificados. Nós precisamos do sangue de Jesus. Então hoje à noite, eu quero que você entenda, o nosso dia da expiação é o dia do Calvário. Em Cristo, nossos pecados foram expiados, foram pagos. Em Cristo, nossos pecados foram levados para bem longe.
E Ele não nos deixou órfão. Ele nos enviou o seu Espírito, para que você seja levado de novo e de novo às Escrituras, de um modo que sua mente vai sendo moldada pela verdade bíblica, de um modo que os seus olhos, o seu coração vai encontrando, vai vendo Jesus. E você vai sendo transformado cada vez mais à imagem dEle. E você pode então andar de cabeça erguida. Não porque você tenha vivido uma vida perfeitinha, mas porque Ele te perdoou. E quem é você para dizer, mas eu estou com vergonha do que eu fiz? Para com isso. Isso é orgulho. Agora eu te peguei, né? Isso é orgulho. Por que é orgulho? Porque você tem medo de te julgarem. E se alguém te julgar, eu vou te contar um segredo, vai te julgar. Tem uns filhos do diabo que julgam a gente. Deixa Deus cuidar deles. Você acha que ele é santo? Você acha que ela é santa? Ande de cabeça erguida, não tenha orgulho. Leve também seu orgulho para a cruz. Talvez seja frustração, poxa, eu perdi tantos anos, é por isso que eu não consigo erguer a cabeça. Um dia, nos átrios do Senhor, vale muito mais do que 1000 noutro lugar. Não importa quantos anos você jogou fora, importa o que você vai fazer com os que te restam hoje em Jesus Cristo. Levante a cabeça, viva para a glória de Deus, proclame Jesus Cristo. Oremos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado pelo nosso Cordeiro, aquele que morreu e derramou sangue por nós, aquele que carregou sobre si nossas culpas, nossa vergonha, nossos anos perdidos. Ó Deus, obrigado. Obrigado por Jesus Cristo, pela possibilidade de uma nova vida. Sobretudo, obrigado pela vida eterna. Ó Pai, como eu anseio o dia em que o verei com os meus olhos e não serei consumido. Ó Deus, obrigado porque isso é possível por meio de Jesus. Salve o pecador esta noite, salve, Senhor. Não deixe quem quer que seja sair com dúvida, receio, preconceito. Que hoje à noite, aqui mesmo e agora, o pecador se renda, arrependido do que fez, do que foi, do que falou, e creia em Jesus Cristo para a vida eterna. É no nome de Cristo Jesus que eu oro, pedindo que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre. Amém.